Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da AGESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, que tem como patrono o Dr. Celso Antônio Sosta, que deu início a esse projeto que nós estamos levando adiante. Nossa bancada hoje está composta pelo Dr. Demerval Mucílio Trajano, doutora Ângela Beatriz da Silva e doutora Márcia Lula Plácido da Silva. Acertei o nome, né, doutora Márcia? É Plácido Lula da Silva, doutora Luísa. Tá, mas bom. Mas deu para entender. Bom, a primeira questão que antes de nós começarmos os nossos debates, eu queria aqui lançar a minha indignação até, eu diria isso, foi com o debate que houve agora, durante a semana passada, né, Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni, no qual o candidato Onyx recusou um aperto de mão do Eduardo Leite, que gentilmente lhe estendeu a mão para cumprimentá-lo, né, como dois, não adversários, como os dois disputando o título, né? Exatamente, sem serem inimigos, né? Claro. E quando não foi a minha surpresa que o Onyx não honrou, para mim, as tradições do gaúcho, que é um povo educado, respeitoso, e não aceitou, recusou aquele aperto de mão. Para mim, foi assim uma atitude indigna, né? Eu acho que, por isso, acho que até nem merece exercer o cargo de governador. Se ele recusa um aperto de mão do seu oponente, imagina o que ele não vai fazer se for eleito governador. Mas fica aqui esse registro, né? O que vocês acharam? Ele fez bem? Vergonhoso isso. Ele é tão candidato quanto o outro, né? São pessoas, era para ser, né, duas pessoas civilizadas. O Leite é uma pessoa civilizada, educada, né? Tem uma bagagem cultural bem maior que a do Onyx, embora ele se... Mas uma grosseria, né? Desnecessária e tão negativa para o Onyx nesse momento que ele está aí angariando votos, né? É lamentável, como diria o doutor Demerval, é lamentável. Eu rezo a Deus todos os dias, até o segundo turno, que esse homem não seja o nosso governador. Porque se na campanha ele já está agindo com essa prepotência, com essa arrogância, o que esperar depois, assim, quando for, né, que Deus o livre, quando estiver empossado ao cargo, Deus o livre, né? Esperar o quê desse homem? Se o adversário político dele, que é só um adversário político, é tratado com esse desrespeito, desta forma, o que será de nós, pobres cidadãos? Quero cumprimentar todos os colegas de bancada, né, nossos telespectadores. Eu quero também, essa cena de não comentário eu não acompanhei, mas, inclusive, eu postei até no meu Facebook, eu repudiei ele. E eu votei no Onyx Lorenzoni no primeiro turno, no segundo turno eu irei votar em branco, porque ele fez uma alusão à opção sexual do governador, que ele não tem esse direito. O que nós precisamos no Estado é saber propostas, projetos de futuro, projetos do nosso Estado, e a preferência sexual, religião, cada um tem a sua, nem diz respeito a ninguém. Nata Vene aqui, não é uma preferência sexual. Não, é uma condição humana. Exato. Uma orientação. Não, concordo. Escolhe ser hétero, ninguém escolhe ser LGBTQIA+. Ninguém escolhe. E eu acho que o senhor poderia votar no Leite como voto de protesto, porque seria mais um voto que garantiria, talvez, né, para que o Onyx não seja eleito. Eu vou fazer uma reflexão até lá. Pense nisso, quem sabe? Ok. E a doutora Márcia, vou pensar com carinho, sim. E o que achou, doutora Márcia? Bom, eu penso o seguinte, embora eu e o Eduardo Leite não sejamos da mesma enfermaria,
Mas, assim, ó, em relação ao Eduardo Leite, ao Onyx Lorenzoni, eu já falei isso aqui no nosso último programa, que eu sempre vou votar contra o fascismo. E isso que o Onyx fez é só uma demonstração de que a cadela do fascismo está sempre no cio. Ele já havia declarado antes que o povo gaúcho poderia ter certeza que, com a eleição dele, teríamos uma primeira-dama de verdade, uma mulher. Eu fiquei horrorizada ao saber de uma coisa dessas. Eu não ouço, né, as intervenções nem no rádio nem na televisão, mas eu fiquei sabendo através da rede social e vi que realmente tem muito a ver com o perfil do Onyx, né? Porque o Onyx, o que ele é, na verdade? Ele é um cachorro do Bolsonaro aqui, né? E ele veio aqui para marcar território para o Bolsonaro. Eu também não ouvi o debate na Rádio Gaúcha, se não me engano, esse debate. Porém, eu vi depois na rede social essa cena do Onyx, né, se recusando a apertar a mão do seu oponente. É nojento, é vergonhoso, é repulsivo, é horroroso. Eu tenho nojo de me lembrar que essa criatura já fez parte do Conselho do Internacional, do Esporte Clube Internacional, que é um clube do povo. Eu tenho nojo dessa gente toda, desses fascistoides, dessa gente nojenta que não respeita a orientação sexual dos demais, porque essa gente, eles não governam para todos, eles governam para a sua bolha. Assim foi o governo desse genocida horroroso. Ele governou para sua bolha, ele falou para sua bolha, ele deu entrevistas no cercadinho todas as manhãs, ele debochou da pessoa doente de Covid, ele falou mal do indígena, do negro, do LGBTQIA+. Então, o meu voto, eu lamento ter que votar no Eduardo Leite, porque ele é neoliberal. Mas, entre o neoliberal e o fascismo, eu sempre vou optar por tudo que estiver contra o fascismo, que é o caso que nós estamos enfrentando nesse exato momento. Eu sou simpatizante do Partido dos Trabalhadores, todo mundo sabe que eu comungo das ideias do Partido dos Trabalhadores. Até agora não houve orientação alguma para os filiados, não é? Em relação ao voto do segundo turno. Porém, também não houve orientação de que não se devesse votar, não é, no Eduardo Leite no segundo turno. E o meu voto, eu declaro aqui, voto no Eduardo Leite, né, porque eu faço qualquer coisa contra o fascismo. Agora, aquilo que o doutor Demerval falou, que acha que ele fez isso por causa da condição do Eduardo Leite, me parece que não. Eu acho que isso aí foi por se considerar um ser superior. Né? Mas ele caçoou, né, doutora Luísa? Agora o Estado vai ter uma primeira-dama de verdade. Mas aí ele se esqueceu das outras primeiras damas que o Estado teve. Então, exato, as outras primeiras damas, elas eram o quê? Elas eram machorra? Mas mais um motivo para a gente ter praticamente certeza absoluta, de que isso foi direcionado à condição sexual, à homoafetividade do Eduardo Leite. O meu voto no Eduardo Leite, como a doutora Márcia diz, a gente não comunga das mesmas coisas, né? Mas não somos da mesma enfermaria, mas eu voto porque eu acho ele um político competente e errar, né? Mas também por isso, pela condição, pela orientação sexual. E essas pessoas tenham mais visibilidade, que ocupem cargos de poder, cargos administrativos, cargos importantes, sem serem, né, ridicularizados, sem serem diminuídos pela orientação sexual. Eu fico pensando que se hoje a homofobia não fosse crime, como seria essa campanha? Verdade. Como seria? Quanta gente a gente ouve dizendo que jamais votaria nele porque ele é homoafetivo? Quanta gente. Doutora Ângela, desculpa interromper. Pode falar. Pela ordem, doutora Ângela, assim, ó, eu não recebi isso, porque as pessoas não têm o atrevimento de fazer uma coisa dessa comigo. Mas eu já ouvi, através de pessoas próximas a mim, que receberam, assim, ó, memes do Eduardo Leite,
memes do Eduardo Leite vestido com vestido de prenda na época da Semana Coisas Família. horríveis, horríveis. Eu, infelizmente, recebi. Infelizmente, eu nunca recebi. Assim, eu não tenho grande simpatia pelo Eduardo Leite, não votei nele na última eleição, mas eu digo uma coisa que me adoece, é porque essa gente do Bolsonaro, eles conseguem despertar o que eu tenho de pior em mim, pensamentos horrorosos que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, de nojo, de vingança, sabe, de revanchismo com essa gente. Eu acho que eu consegui chegar num estágio assim. Eu sou cercada por bolsonaristas, né? A maioria das pessoas das minhas relações são. Das minhas relações. Meu orgulho é não ter nenhum filho bolsonarista. Isso já faz de mim, assim, me sentir muito bem como mãe. Acho que mandei para o caminho certo, né? Consegui fazer com que eles... E nunca orientei ninguém. Cada um foi para o seu caminho, né? Escolheu esse caminho porque quiseram, porque são assim. Eu recebo muita coisa, muita fake news, muita piada homofóbica, piada racista. É horrível. Então, assim, eu cheguei numa fase que, quando eu olho aquilo, eu sinto pena dessas pessoas. Pena. São pobres de espírito. Passar por essa vida, e pessoas com mais de 60 anos estarem fazendo esse tipo de propagação, né? Que coisa mais triste, meu Deus. A doutora e aí, Márcia... nessa hora, eu agradeço por eu não ser assim. A doutora então, Márcia... A doutora Márcia disse que ele é um cachorro do Bolsonaro. Eu não diria que ele é um cachorro do Bolsonaro. Eu acho que ele é um puxa-saco do Bolsonaro. Se bater uma fotografia do Bolsonaro, aparece o ônibus segurando o saco lá do Bolsonaro. Mas é assim, né, doutora Luísa? O cachorro, né, muitas vezes, o dono chuta, judia, e o cachorro está lá sempre abanando o rabo. Agora, me parece que... Eu vou aqui, ó. Vocês sabem que eu não sou petista nem bolsonarista, eu sou apartidário. Agora, me parece, assim, fazendo um juízo racional, me parece que, dentre os postulantes ao Piratini, entre o Eduardo Leite e o Onyx, me parece que o Eduardo Leite é o que tem mais capacidade para isso. Por quê? Porque ele já tem experiência no executivo em Pelotas, como prefeito. Ele já tem experiência no executivo como governador do Rio Grande do Sul. O Onyx, o que é que tem de experiência? O legislativo... Eu acho que é por isso que ele se dá tão bem com o Bolsonaro, né? É o médico particular dele. Sabe por quê, doutora Luísa? Cuida de cachorro, né? Por que eu, a princípio, eu não votei no Eduardo Leite? Porque eu entendi que ele subestimou o Rio Grande do Sul quando ele disse que não ia renunciar e renunciou. Não, eu acho que não. Doutora Mira, eu vou perguntar uma coisa seguinte aqui, ó, até para a bancada inteira. Eu vou perguntar. Qual é o político que não mente? Bom, isso é verdade. Não mente. Eu acho que ele, naquele momento, eu vou defender o Eduardo, naquele momento, ele pensou isso. Mas eu acho que aquilo que ele disse para o Onyx no debate, eu fui em busca de algo melhor para o Rio Grande do Sul. Seria muito bom que a gente tivesse um presidente gaúcho, né? E sabe uma coisa, doutora Mayrângela, que eu gostei muito dele, a autenticidade, ele diz assim, ó, eu me afastei do cargo para não misturar o cargo com o candidato. Né? Eu achei... E por isso também, doutora Luísa, o Bolsonaro deve ser uma pessoa que a gente também deve criticar por isso, né? Porque ele adorava o Chaves, né? Numa entrevista com o Chaves, hoje ele repudia tudo isso. Então, assim, as pessoas estão mudando para melhor ou para pior, né? A gente nunca sabe. Eu diria que não mentem aqueles políticos, os desonestos, aqueles que metem a mão no dinheiro público, esses mentem sempre. Os que não mentem, a parcela restante que é honesta. Ele não mente, mas acontece o seguinte, ó, ele não mente em termos, porque se o político não mentir, ele não se elege. Ele não se elege. Eu queria... E advogado mente? Eu queria... em função da profissão. Né?
Ele não pode chegar lá, ele não pode chegar lá e dizer que o cliente dele não tem razão. O político, para ser aí é eleger, tem que patrocínio vender um infiel. pouco de ilusão do Aí ele é patrocinador infiel. Eu diria o seguinte, aqui, ó, podia acabar com essas mentiras de político se criasse uma lei responsabilizando pessoalmente o político que prometeu alguma coisa e não cumpriu. Corretíssimo. Responsabilidade pessoal. Eu queria ver quem é que ia mentir mais. Doutora Luísa, eu penso assim, que o político, enquanto em campanha, ele pode ter um projeto, né, muito interessante para administrar. Chegando no governo, ele pode enfrentar dificuldades que ele não conhecia, porque agora nós vamos, se Deus quiser, ganhar essa eleição e abrir, como diria o próprio Bolsonaro, essa carta preta que foi o governo dele. E, parafraseando Mário Quintana, a mentira é uma verdade que deixou de acontecer, porque, na verdade, né, o político tinha interesse de fazer, né, de cumprir aquilo. Então, Vamos para o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não disse que no governo dele não teria política de tomar lá da cá? O que ele fez? Ele comprou o Centrão. Para não sofrer o impeachment. Resumido, ele ficou com inveja do Lula. Mas, gente... Ele ficou com inveja do Lula. Não tem nada disso, doutora Luísa. É bem diferente. O presidente Lula nunca teve orçamento secreto. Um cargo político é como casamento. Lá no altar promete mundos e fundos, né? No noivado promete mundos e fundos. Agora, se vão conseguir, né? A gente sabe que na prática as coisas não acontecem como sonhadas, como imaginadas e como prometidas. Agora eu estava falando eu fui no aniversário de um primo, de um sobrinho meu, filho do Lorival, doutor Luiz. Ele é petista de carteirinha. Ele me disse uma coisa que é verdade. Ninguém governa se não tiver com o Centrão, o PMDB ao lado, seja partido que for. Então... É o único da família, doutor Demerval. Não. Tem mais, sim. Mas é como eu estava dizendo para concluir. E o Onyx, ele tem a experiência no legislativo, ele não tem experiência nenhuma no executivo. No executivo, na verdade, ele exerceu as funções de ministro, mas na verdade era ministro pipoca, né? E pipocava para tudo quanto era canto. Como diz o Bolsonaro, coringa. Ele era o pneu reserva do Bolsonaro, né? Ele era um cachorro, né? O Bolsonaro chutava ele para onde queria. Então, me parece que, analisando assim o perfil, as experiências de cada um dos dois, me parece que o Eduardo Leite ganha de goleada do Onyx para ser o nosso governador. Né? Deus lhe ouça, porque... Olha... E o que é que vocês estão achando aí dos debates que houve agora na Bandeirantes, do Lula e o Bolsonaro? Eu achei gostado, assim, o Lula botou a roupinha dele de briga, né? Vocês viram aquela gravatinha dele? Aquela gravatinha é aquele que ele usava nas audiências da Lava Jato. E nos eventos, e sempre que ele foi representar o Brasil, é marca registrada dele. Ele usava. Nas A viagens. Luísa achou bonita a gravata. Eu quero ver o que vocês acharam daquela declaração do Bolsonaro que havia pintado um clima com meninas de 14 e 15 anos, venezuelanas, né, na periferia de Brasília. Não, eu adorei o Lula na hora que ele disse para o senhor levantar de madrugada e fazer uma live, era porque sua consciência estava muito... Tá, mas quem é que mentiu mais lá, o Bolsonaro quem te conhece sabe que tu fez. Sabe que tu fez. E aquele silêncio, meu Deus do céu, eu pensei que ele nunca mais ia conseguir colegas, e com todo o respeito que eu tenho pela primeira-dama, que aquela mulher é divina e maravilhosa, ele não precisaria fazer... Não, como pessoa, eu estou achando ela bonita com todo respeito. Fazer essas coisas de pintar um clima com venezuelano, será que isso aí houve de verdade? Doutor Demerval, ele falou. Todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o que menos interessa nessa situação é a primeira-dama. O que ela vai sentir, o que ela vai pensar. É o que menos interessa. De qualquer maneira... Não, só um pouquinho. Vamos e venhamos. Diz que ele, quando alguém convida ele para jogar um futebol, eu vou lá no jogo, se pintar um clima, eu jogo. De repente, foi desvirtuada. Isso foi o que a Michele falou para defender. Eu não acredito. Ela foi falar depois. Eu não acredito, sinceramente. Eu acredito. Não tudo que vem... Esse lixo, eu acredito. Será que ele não é mais andava pela periferia de Brasília. Gente, que a nossa internet está entupida de fake news.
Não, viu 3, 4 mas agora que o senhor percebe isso, doutor Demerval? Desde agora quando? dizendo que é o PT que está usando fake news. O PT Não, só não, usa não. o que o Bolsonaro disse. As fake news, os dois lados estão usando, porque várias foram suspensas, né? 3 do PT e 37 do Bolsonaro. Uma foi aquela de a quantidade eu não sei, exatamente. Eu sei. 37 agora, do Bolsonaro. eu acompanhei o debate do início ao fim e eu entendi. Essa é a minha visão pessoal, né, pessoal? Com todas as vênias que eu tenho. O Lula se saiu muito bem até vir o contexto corrupção. Ali deu um embate que eu acho que assim ninguém não teve nenhum vitorioso no debate. Essa é a minha visão. Eu pergunto, quem é que mentiu mais? Eu não acho que o presidente Lula mentiu. Uma coisa que me incomoda são as mentiras entre Bolsonaro e Lula. Para mim era uma briga de foice, no escuro ainda. Uma briga de foice no escuro. Essa criatura aí, o Bolsonaro, ele sempre mente dos 900 bilhões em relação à Petrobras. Ninguém desmente. O formato do debate fica muito difícil de rebater assim, gostei do debate, as acusações de lado a lado. Fica difícil. Não gostei daquele formato ali, viu? Ficou muito o Lula assim, mentiu muito também. O Lula disse que no governo dele não teve desmatamento da Amazônia. Me parece que ele não disse que não teve. Ele não disse que não teve. Assim, colegas, não tanto quanto do Bolsonaro. Salvo o melhor juízo, a partir de 2012 é que diminuiu o desmatamento. E o Lula já tinha deixado até o governo. E assim, né, colegas, acho que o debate foi bom, mas o Lula emparedou o Bolsonaro quando apertou pelas universidades. O Bolsonaro poderia se dizer... O PT teve 13 anos, eu estou há 3 anos e pouco no poder, com a pandemia, ele faltou ele se expressar com a população. E as escolas? Não precisa ser universidade. E as escolas? Não, ele falou, né? 2 anos de pandemia. E o dinheiro da educação. E a corrupção no Ministério da Educação. Quem é o Bolsonaro para criticar o governo do Lula em relação à educação e cultura nesse país? Ele não é nada. Ele é menos que nada. Ele não é ninguém. Doutora Ângela, a senhora viu que ele disse assim, orçamento secreto, não sei o quê. Eles votam comigo. Isso, ele não reconheceu que ele... tipo aquele assim, vi 4 meninas bonitinhas, adolescentes bonitas, pintou um clima. Ele mesmo se entrega. E posso ir na casa de vocês? O que ele queria ver na casa dela? Estão desvirtuando ali, estão dando uma conotação que não existe. Não, mas, doutora Luiz, veja bem, essa gente... Ele tem todo o perfil. A pauta é a mentira do político. Não é nem o perfil. Veja o que a Damares Alves falou numa igreja evangélica sobre as crianças. Os bebês são estuprados. Eu não consegui ver aquilo. Gente, pelo amor de Deus, ela conseguiu até colocar assim... Vamos investigar, vamos a fundo investigar. Mas ele já disse que não tem nada essa gente, o senhor não entende, parece assim, né? Essa gente fica falando essas aberrações, essas barbaridades, e aí vem as pessoas e dizem, vamos investigar. A gente precisa de pessoas que olhem para a real situação desse Brasil, não de pessoas que ficam por aí inventando histórias horríveis para depois mobilizar e investigar ou deixar a população horrorizada, chocada. Mas colegas, eu tenho também que as pessoas, aí a imprensa faz muito, pinça partes, tira de contexto e expõe o que ela quer. Não é tanto. Mas foi colocado todo o vídeo, doutor Demerval. Da Damares eu acompanhei. E do Bolsonaro também. Só que depois tiraram, né, o do Bolsonaro, o vídeo. Do Bolsonaro também sobre o canibalismo. A doutora Luísio viu, mas depois tiraram, foi tirado. Exatamente. Então, assim, gente, veja, o doutor Demerval assim, vamos investigar, né? Vamos investigar. Só que, assim, tudo tem sigilo de 100 anos. Tudo tem sigilo de 100 anos. Por que o senhor acha que aquele ministro lá, o Pazuello, foi eleito por causa do sigilo de 100 anos? Mas é os deputados que votam isso, então a gente está botando pessoas lá desqualificadas, será? Os deputados votam o quê, doutor Demerval? Quem é que fez esse orçamento secreto? O Bolsonaro ontem falou. Ele vetou
Ele vetou, os deputados aprovam. O vira Rodrigo lei. Maia mostrou ontem, depois do debate, ele foi na rede social e mostrou quem mandou o orçamento secreto. O Bolsonaro. Qual é o interesse dos deputados ter tudo? Porque vocês viram que ele disse, o que o Bolsonaro falou na coisa? Eu queria estar com esse dinheiro nas minhas mãos, que eu ia fazer melhor aplicação. Nossa, melhor imagina, melhor, ia Mentira. comprar mais de 200 imóveis. Mentira! Ele não quer nem que o brasileiro estude. Ele não quer que o pobre tenha a capacidade, a oportunidade de chegar numa faculdade. Ele não quer. Ele disse no debate, cursos técnicos, auxiliar de enfermagem, outro curso que ele citou. As pessoas não podem mais ter sonho. Eu nasci pobre, eu não tenho o sonho de um dia ser uma advogada, ser uma médica, ser uma professora universitária. Eu não posso sonhar, porque eu nasci pobre e nasci no Brasil com um presidente como Bolsonaro. Mas, doutora Ângela, como é que a senhora cresceu? Foi trabalhar, foi estudar, foi correr atrás dos seus sonhos. Eu não nasci pobre, né? A Assim, gente tem que eu dar não era tão condições para as pobre, pessoas, concordo. mas eu não era. A doutora Merval, a doutora Oi. Ângela, ela progrediu, foi no governo do PT. Gente, o meu pai sempre pôde me dar estudo. Eu agradeço muito. Eu não tive que... Eu acho que o eu governo não tive tem que ter uma batalhar para assessoria. estudar, mas eu penso naqueles que não tiveram. Eu pude dar estudo para os meus filhos, um conseguiu fazer na URGS, a gente não precisou custear, Coisa mas boa. os outros 3 estudaram em universidade particular, e eu pude dar isso para os meus filhos. Mas se eu fosse uma empregada doméstica, uma diarista, talvez eu não conseguisse ter um filho doutor, ter um filho formado. É nisso, a gente não pode Será olhar que ela teve só para o interesse umbigo de da estudar, gente. doutora? A gente não pode ser feliz porque a família da gente está tudo ok, nesse aspecto de curso superior, e achar que a moça que vem fazer limpeza aqui na minha casa, que vem me ajudar, ela não minha pode amiga. ter um filho na universidade. Exatamente. Ela não pode ter Doutora Ângela, essa colocação do doutor Demerval, ela tem o princípio da meritocracia. A gente não pode colocar os nossos filhos no mesmo patamar, né, assim, na mesma linha de saída dos filhos das pessoas que trabalham para a gente, por exemplo. Não, eles vão ter que continuar trabalhando para meus filhos. É injusto, é impossível Meu fazer Deus isso. do céu, o que esse homem quer tirar das pessoas é o sonho de ser, de ter mais cultura, o sonho de ter uma vida melhor, o sonho de contribuir de uma forma específica para a sociedade. É esse o sonho, de ser uma boa professora, de ser um bom médico. Não, para eles, se forem entrar num hospital, é para limpar. Se o PT ganhar o governo, vai ser tudo. O PT ganhando o governo vai ser as mil maravilhas, vai ser tudo. Ei, vai ter universidade para todo mundo, vai ter emprego, vai ter churrasquinho. O senhor já Uma viu outra isso? coisa, ó. O senhor já viu? Doutora Luiz. O senhor já viu? Não estou falando de utopia, estou falando de passado recente. Na televisão, no programa político, o PT disse que foi concluído 88% da transposição de São Francisco. Ontem ele falou em 86%, e o Bolsonaro fez uma pergunta. Depois o senhor saiu, a Dilma teve 6 anos praticamente até ser tirado do poder. E por que não terminaram esses 12%? Foram fazer coisas na Venezuela. Posso responder, então, doutor Demerval? Pode. Porque o presidente Lula falou que até o final do governo da presidenta Dilma foi 88%, que, na verdade, foi 86,4%. Ah, tá. Até o final do governo da presidenta Dilma, até a página 2. Porque, na verdade, de 2014 em diante, o senhor sabe que a presidenta Dilma não pôde mais governar, porque o Aicinho teve um ataque de pelanca e ela simplesmente não governou mais. Aí começou assim, recontagem de votos, depois veio processo de impeachment, aí com Eduardo Cunha e toda essa curriola, né, golpista e fascistoide que estava ali, conseguiram apear a presidenta do poder. Não é? O que aconteceu? De lá para cá, nós já vimos exatamente assim, destruírem com o Ministério do Trabalho, com a reforma trabalhista, terminaram com a cultura, terminaram com a Previdência. Terminaram com tudo, porque o Bozo governa para quem tem dinheiro. Então, por que não foi concluído? Porque apearam a presidenta Dilma.
Será que esse dinheiro não foi para outro lugar? Qual dinheiro, doutora Luísa? Esse que deixaram de usar lá na transposição do Rio São Francisco? Não foi para outro Ela lugar. saiu, doutora A presidenta Luísa. Dilma Ela anunciou que o sofreu um Temer, golpe. o Ela sofreu um Bolsonaro golpe. tem Se posto foi para outro lugar, foi no governo do Temer. Ela saiu antes de terminar. Sim, mas ela ficou 6 Ia anos. concluir. Ela ia ficou concluir 6 anos. Mas ela concluiu até 2014. O senhor acha que foi uma obra fácil? O senhor acha que aqui é o Japão? Não, acho que não. Gente, assim, ó, é muita fake news, é muita mentira, e depois o Lula administrou o tempo muito mal no final, o Bolsonaro ficou com 5 minutos para mentir o tempo inteiro. Não, se não O que se acontece? tivesse um detector de mentira ali, Meu Deus, o Bolsonaro ia não explodir. ia. Ele não ia para o debate. Ele não ia. Doutora Ângela, agora eles começaram com essa história de novo, assim, a semana passada o Eduardo Bolsonaro colocou sobre o kit gay novamente. Né? As pessoas Agora, têm um fascínio, né, por fascínio desesperado, né? por sexualidade, né? Exatamente. Deve ter igual a alguma coisa Damares. pesada no A Damares armário. é outra. Só fala em sexo o tempo inteiro. Aí eu fico pensando, assim, ó, agora eles falam sobre as igrejas que vão ser fechadas, que o presidente Lula, né, assim, auxiliou para que as igrejas aumentassem Ele o seu número. falou ontem no debate. Exatamente, aquela coisa da marcha para Jesus, né? Também foi o decreto não foi assinado pelo presidente Lula. E daí eu fico pensando assim, vão fechar as igrejas. Quem é que está interrompendo festa de Nossa Senhora Aparecida? São os petistas? Não, né? Quem está agredindo padres no interior do Rio Grande do Sul? Quem está pedindo voto nas igrejas são os católicos? Exatamente. Aí eu me pergunto, assim, fizeram essa pergunta para o Boulos no Roda Viva. Assim, você não acha que essa polarização, não é? Está trazendo muito prejuízo para a população? E o Boulos respondeu o seguinte: que interessante, né, essa violência, essa agressividade em função da polarização, que um lado mata e o outro morre. Não é? Quantos petistas já foram mortos, gente? Os padres sendo agredidos, missas sendo interrompidas, festas, não é? Sendo interrompidas, festa da padroeira do Brasil. Padre Lancelotti sendo ameaçado. Exatamente. Hoje não atiraram no governador, no candidato a governador. Não atiraram no governador, porque a polícia de São Paulo que não foi atentado. Foi um tiroteio na comunidade. Foi uma perseguição. Não foi um atentado político, doutor Demerval. Foi uma rotina daquela comunidade, né? Como a gente sabe. Né? Agora, até em relação ao boné que o presidente Lula usou quando foi até o Morro do Alemão na comunidade, gente. Que quer dizer complexo. Eles disseram que não, que aquilo tem relação com o tráfico de drogas. Porque, mas né? o presidente Lula, até quando sofre esse tipo de coisa, ele gera emprego, porque a empresa que faz aqueles bonés teve que contratar mais 5 pessoas, porque eles não estavam dando conta de tanto vender. Uma coisa que eu gostei do Lula falar, doutora Luiz, de que realmente eu sou a favor, que se veio a corrupção, vamos investigar, mas na Alemanha aconteceu a mesma coisa, preservaram a Mercedes-Benz, preservaram a Bosch, as grandes empresas, e o Brasil, com a corrupção, quebrou a maioria dessas, né, empreiteiras. Foi uma lástima, porque eram empresas que geravam muitos empregos. Né? Eu já não concordo com isso, doutor Demerval, porque lá a estrutura das empresas é diferente da nossa. Por exemplo, a Odebrecht era comandada pelo corruptor Mor, que era o filho depois... Prende! Então, julga, condena. Ama, tudo bem, mas ela não foi fechada. Ela fechou por incompetência dela. Né? Como fechou, não? Na verdade, ela não fechou. De concorrências. Só uma parte. Não podia mais participar de concorrências. Doutor Demerval, a doutora Márcia diz isso desde o início do programa, desde que começou a Lava Jato. Ela diz a mesma fala, né? Ela sempre falou aqui o mesmo que o Lula falou no debate. Então quer dizer que, por exemplo, devia continuar roubando a Petrobras para não perder. O Lula foi claro lá. Olha, a Lava Jato combateu a corrupção, mas acabou fechando empregos. O senhor quer ver uma forma de não matar a empresa? Tá, era o dono, era o filho, era todo mundo.
Bota um administrador do governo. Perfeito, pode Do ser, governo. exatamente. Correto? Uma pessoa ilibada, problema, que consiga, que tenha capacidade, está cheio de a gente saúde, não. nomeado Acontece o seguinte, pelo governo. a saúde mas não financeira deixa da quebrar. empresa, a saúde financeira fica comprometida quando ela se envolve num escândalo. Isso é normal. É. Né? Não há como. Não há Tira, como. deixa Sabe Aperta, por né? quê, doutora É Luísa? a mesma coisa Isso seguinte, é por exemplo, no normal, médico. porque Eu vou se citar não fosse a mídia, o Moro não teria conseguido quebrar o país. Então, e hoje eu lhe pergunto, eu faço a pergunta de $1 milhão. O que o senhor achou da participação do Moro ontem, fazendo as vezes do Padre Kelmon lá com o Bolsonaro? Olha, eu não vi ele participar do programa. Não apareceu para nós, Então, mas ele eles viu estavam no final, orientando. ele dando entrevista com o Moro do lado? Eles estavam orientando o Bolsonaro o tempo todo. Qual é a diferença? Como orientando? Não, só um pouquinho. Já estão. Olha para a câmera, olha para a câmera. Ele foi como assessor. Olha isso. Estavam. Ele foi como assessor. Dirigindo. Hoje, doutora Fake news. Fake ontem news. o senhor não é fake news. Ontem o senhor poderia ter tido a prova de que ele é um jagunço de miliciano. Mas sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Quando a gente ama, a gente não vê os defeitos. O doutor Aloysio, ele sempre me dizia assim, ó, doutora Ângela, eu assisto programas de debate político, né, com pensadores a respeito, né, cientistas políticos, pessoas que falam a respeito da política, e todos, né, é uníssono, né, que sejam a favor do Moro. Ontem, o Merval Pereira, ele ficou chocado, estarrecido. O que ele disse? Que foi lamentável a presença do Moro com o Bolsonaro, porque agora ficou claro para quem ainda não queria enxergar que o Moro sempre teve um objetivo, exclusivamente o Lula, e que a busca dele contra a corrupção é muito seletiva. Eles chegaram também de mão dada, né? Parece que foi isso. Eu vi falar que eles chegaram de mão dada. Eu acho não, sabe por quê? Foi no colo do Moro. Não, eu acho que não, porque o Bolsonaro gosta de adolescente. Ah, pois é. Eu acho que foi com a Não pintou o clima. Eu acho que, por exemplo, a doutora disse que... como é que é? Quem é que ama o quê? O Lula amava o dinheiro público, né? Por isso que ele quer voltar. O Lula... Isso aí era o Moro, ama o dinheiro público, por isso que ele quer voltar a ser presidente. Cadê o dinheiro público? Pelo apego ao dinheiro público. A vida do presidente Lula é devassada há mais de 30 anos. A essas alturas do programa, senhor, de todos os acontecimentos, né, que nos envolvem até o dia da votação do segundo turno, esse é um comentário que o senhor não devia de fazer, o senhor já devia estar um pouco mais... Qual o comentário? De que o Lula quer voltar ao local do crime, ou que o Lula quer continuar roubando, que o Lula roubou isso, que o Lula... A senhora que está dizendo isso, não sou eu, a senhora que está dizendo isso. O senhor disse uma expressão agora que foi mais ou menos isso. Ela diz as coisas... O Moro é fake news. A doutora diz as coisas e quer botar as palavras na minha boca. Não, o senhor não usou as palavras, mas o senhor disse isso sim. O senhor achar que o Moro... dinheiro público. O senhor achar que o Moro estar presente no debate, sentadinho na primeira fila, é fake news? Meu Deus! Não acho nada. De novo, gente, ele só se elegeu porque ele se pendurou no Bolsonaro de novo. Ele estava lá batendo palma para o Bolsonaro? Estava. Então, e foi pedido para o... Depois, eles saíram para jantar junto, não foi? Jornalista que estava... Eles não saíram para jantar junto? Claro que devem ter ido. Claro isso foi, Eu acho que ele até foi fazer uma visitinha lá no Palácio Planalto, não foi? Mas isso é óbvio, que ele não deve sair de lá. Viu, doutor Leão? Aqui, ó. Então, assim, ó, a petezada, quando resolve perseguir um inimigo... Doutora Luísio, sai da frente. Não é do PT está vendo isso. Sai de perto. Doutora Luísio, não precisa ser do PT para ver o caráter do Lula. Vocês têm. A esquerda ver o caráter do Moro. A esquerda tem um ódio mortal. Para ver o caráter do Lula mesmo. Não precisa ser do PT. A esquerda tem um ódio mortal do Moro, porque... Não, basta prestar atenção naquele... Ele mostrou a falcatrua que o PT fazia no governo. Doutora Luísio, eles foram questionados, e olha o que o Bolsonaro sobre Moro ao seu lado. A resposta dele para o jornalista. Você nunca brigou em casa com o marido? Ele deve ser marido do Moro.
Tá? Tá aqui, o Moro vai com o Bolsonaro ao debate e ajuda na estratégia contra Lula. Tá? Quem que disse isso? Não vai dar para ver. A Quem que disse Veja, isso? a Quem que Veja disse? que o doutor Demerval gosta muito. Essas revistas aí mentem muito. Elas são Mas que o nem os- senhor era a favor da elas- Veja, elas- colocaram elas são- 200 elas capas são que contra nem o os presidente políticos. Lula. A São tudo mentirosos. jornalista São que tudo estavam mentirosos. Então, Mentem a vida após toda. apoiar Bolsonaro em debate, Moro viaja para a Espanha. Há 10 horas atrás, a Folha de São Paulo. A jornalista que estava lá ontem no debate, presidindo o debate, estava comentando hoje a presença Eu do Moro. entendo, né, doutoras? Eu entendo que, assim como vocês falaram agora que o Eduardo Leite, na época, pensava assim, o Moro também, na época, se desentendeu com Doutor Esse Demerval, Bolsonaro. assim, Agora- com todas as vênias, doutor Demerval, Não- eu quero não lhe dizer uma compare. coisa. Assim, ó, o Moro, na época que ele brigou, que ele saiu brigado do Ministério, foi briga de quadrilha, né, aquilo ali. E o Moro, na verdade, ele simplesmente caçou a cabeça do presidente Lula, porque ele precisava eleger o Bolsonaro, porque ele tinha a promessa de uma vaga no STF. Tá, doutora? Deu briga de quadrilha. Ele se candidatou, não conseguia nada. E a gente foi tão infantil, a gente foi tão tolo na época. O A senhor doutora veja bem, Márcia. ele era candidato ao Senado por São Verdade. Paulo. Ele não Verdade. tinha, Doutora Márcia, ele só não me tinha permite- domicílio Só eleitoral. me permite uma partezinha. Então, o Moro é que quis tirar o Bolsonaro, o Lula do poder. Por que o TRF comungou do Perfeito, era a entendimento pergunta que eu dele? iria fazer. Por O quê? TRF4 deve muitas explicações, Sim, mas tanto. deve mesmo. E o Exatamente. STJ também deve? O STJ Todos também? eles, doutor Demerval. Menos o Doutora STF, Lito. né? Menos o Todos. STF, né? O O STF que STF, deu aquela eu acho que arrumadinha o lá. Fachin tem, O sim. STF deu aquela arrumadinha Não, lá. eu acho que o Fachin tem muito a explicar, porque já era para ele ter ter feito aquele julgamento muitos anos antes, muito antes do presidente Lula ter sido preso político, Morosidade. injustamente. Ele fez isso para tirar o do Moro da reta, porque no outro dia ia acontecer o julgamento da parcialidade do Moro. Então, ele anulando, ele entendeu que não precisaria mais haver o julgamento. Aquilo ali foi o STF, aquilo foi um compadrio. Não foi, Não, doutora Lúcia. a senhora lembra? Foi. Não, só um pouquinho. O A senhora do lembra? Fachin com o Moro A senhora foi lembra? mesmo. A senhora lembra quando o Supremo anulou o processo do Lula? O que eu disse para a Lembro. senhora? Faz uns 2, 3 anos. Doutora Márcia, não se preocupa que o Lula não vai mais preso. Com a anulação do processo, foi a forma que o STF encontrou de livrar o Lula. Ou seja, anulamos o Não processo, foi de vem a livrar. prescrição e vai matar tudo. E veio. A prescrição veio. Doutora Não veio. Luísa, não foi para livrar o presidente Lula. Não foi para livrar. O Porque Supremo. simplesmente o STF se deu conta da cobra que criou, se deu conta O que eles STF estavam simplesmente referendando, né, os processos que não respeitavam o devido processo legal. O STF podia ter feito o seguinte aqui, ó. Se reacreditou naquele momento. Não acolhe a incompetência e absolve o Lula. Só que ele não teve coragem para fazer isso. Mas não era esse o objeto. Ele não teve coragem. Não era esse o objeto. Não, eu anulo o processo, a daquele, prescrição depois vai objeto começar tudo daqueles zero. O Lula já recursos. passou de 70 anos, Não, a prescrição, doutora a prescrição Não se é que conta ele, pela que ele metade. vai julgar extra ou Está outra tudo petita. prescrito. Não deu outra, Não. aqui, ó, não tem mais processo nenhum. Não vai Querendo- julgar nem extra nem outra petita. Na verdade, o que estava sendo julgado ali era a parcialidade e a incompetência do Moro. Não, mas ele tinha vários E habeas não a corpus lá inocência pedindo... do presidente Não, Lula. tinha vários habeas corpus pedindo absolvição. Ele não quis se comprometer. Não, eu não quero ser a pessoa que absolveu o Lula. O habeas não Vamos estava anular. pedindo, estava Vamos pedindo anular. a liberdade Pena, do presidente né? Lula. Não, Que tinha, pena, tinha, né? tinha muito processo. O processo já estava pronto lá para ser julgado pelo STF, o recurso extraordinário. Não, tá, mas, doutora Luísa, voltando, então, assim, Tá, ó, vamos voltar. o Moro fez tudo isso, deu aquela briga de quadrilha, ele estava em São Paulo, a gente foi tão tolo acreditando que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estava sendo coerente em mandar dizer que o Moro não podia concorrer a senador por São Paulo, mas mantiveram a Conja em São Paulo. Por quê? Porque o Moro tinha mais possibilidade de ganhar no Paraná, que foi o que ele fez. A Conja permaneceu em São Paulo, não atrapalhando o Deltan Dallagnol,
né, para concorrer à vaga de deputada federal, né? E toda a curriola, toda a quadrilha conseguiu se eleger. E essa Hoje, quadrilha aí, ó, e se essa Deus quadrilha aí, quiser, essa e se quadrilha Deus aí, ó, quiser, eles terão o presidente Lula como chefe do executivo. essa quadrilha aí, Deltan, a Conja, o Moro, olha, eles vão incomodar lá em Brasília. Os corruptos que se cuidam. Não, doutor Luiz, porque o senhor vê se a gente não foi tolo. Por que a Conja pôde concorrer por São Paulo e o Marreco não? Não, ela tinha comprovante de endereço lá. Era o mesmo, eles são casados, era um contrato de locação. Doutora Márcia, nesse mundo liberal, não precisa morar no mesmo domicílio os casados. Então, podiam ter deixado o Marreco concorrer por lá. Mas foi uma opção dela. É uma opção do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo? Quer dizer, então, o tribunal estava de conluio também com ele, né? Obviamente. Olha, faça-me rir. Nada de normal. Agora, tudo. Qualquer coisa que é contra o interesse da petezada, o tribunal está em conluio. Não é contra o nosso interesse, doutora Luísa. Quando o Supremo... Vamos combinar, doutora Luísa. Eu entendo. É muito estranho. Quando o Supremo faz aquela papagaiada, aí ele está certo. Eu entendo que o Sérgio Moro se elegeria senador em qualquer estado do Brasil que não fosse lá do Nordeste, que lá, claro, decididamente mais de esquerda tal, mas qualquer outro estado ele... Quem foi eleito senador por São Paulo? Quem foi eleito? Agora não me lembro. Vamos dar uma olhada aqui. Senador em São Paulo. Quando contraria os interesses da esquerda, da petezada, não, está em conluio. Tudo que vai de encontro e tudo que vai de encontro às suas decisões, seus pensamentos, opiniões sobre o Moro, é fake news. Então, não necessariamente. É farinha do mesmo saco aqui. Então, veja bem, se não foi perfeito, quem é que se elegeu em São Paulo? Marcos Pontes, que é o astronauta. O astronauta. Ou seja, vamos deixar então assim, o Marreco vai para o Paraná, aí ele se elege lá para a gente conseguir uma bancada extremamente fascista no Senado. E foi o que aconteceu. Fechou todas. Então, isso... Elegeram um senador. TRE de São Paulo está em conluio aí também, né? O que a senhora acha, doutora Luísa? Eu quero saber da senhora. Muito bom. No meu entendimento, sim, porque foi muito estranho a Conja poder concorrer e o Marreco não poder concorrer. Mas eu acho, colegas, que foi muito bom essa bancada de senadores, porque o STF vai entrar para as 4 linhas e jogar somente dentro das 4 linhas. O que o STF não joga nas 4 linhas é quando ele contraria o Bolsonaro? Pelo amor de Deus! Queria até o celular do presidente, sabe? Praticamente quem administrou esse país foi o STF sem um voto. Ele não deixou o governo governar, gente. Todo o Brasil inteiro vê isso. Prendendo deputados, fazendo leis. Na verdade, o STF ele pegou um protagonismo que não era dele. Mas a culpa é do desgoverno, doutor Demerval. O senhor, veja bem, o senhor sabe que eu e o Barroso não somos da mesma enfermaria. Não fosse o Barroso, não teria CPI. Não fosse CPI, não teria muita Doutora Márcia, quem é que é da sua enfermaria lá do STF? Da minha enfermaria, vamos ver que eu simpatizo, doutora Luísa. Eu simpatizo muito com o Lewandowski. Vamos ver quem mais. Um dos mentores da absolvição. Não, uma pessoa coerente, não é, doutora Luísa? Uma pessoa que tem a base na Constituição Federal. Claro. É o guardião da Constituição. Que concorda com a petezada, tá certo. Quem mais? Vamos lá, mais. Lewandowski, Gilmar Mendes. Atualmente, o Gilmar... Então tá, atualmente. Antes não. Agora eu vou lhe matar. O sinistro que eu chamava da Justiça, com esse Alexandre de Moraes. Com o resto da vida. Alexandre de Moraes. Esse eloquente. Você reacreditou. Todos aqueles que batem em Bolsonaro, o PT aplaude, né? Doutor Milão? Bateu em Bolsonaro, o PT... Mas, doutora Luísa, eu gostaria de lhe dizer uma coisa exclusivamente para o senhor. O senhor, doutora Luísa, não é bolsonarista. Não, e nem petista.
E nem Não, petista. o senhor não é petista, não me o bota senhor é a capa de lavajatista. petista. Ele é nem. Ele é Ele é nem. lavajatista. É Não, nem, não é não me nem. bota a assim, capa de petista aí. O senhor é Doutora lavajatista. Márcia, fala Mas uma as coisa. suas Não, falas, doutora não. Luísio, parece que o senhor é bolsonarista. Parece. Não, eu sou de acordo com a lei. Meteu a mão no dinheiro, cadeia para eles. Mas se o senhor fosse de acordo Seja com a lei, petista, o senhor seja ia bolsonarista. o senhor ia concordar que nós estamos vivendo um desgoverno e se não fosse o STF resguardar, né, a constitucionalidade das matérias, nós estaríamos vivendo num desmando muito maior ainda. E por Doutora que, Márcia, colegas? o STF só julga processos poderosos. Vê se um simples pedreiro chega aí até o STF. Nunca, né? Doutora Luiz, eu tenho clientes lá do Previdenciário que chegam no STF. Ele chega só na porta lá do tribunal da área e já volta. Ele não chega a entrar lá dentro. É só para rico. Fala, doutor Merval. O senhor deveria de votar no Lula. Como? Para esse país ficar menos desigual. Eu estive em 2 sessões no STF, doutor Luísio. É só aqueles advogados, Cacalo, Evaristo, só aqueles, sabe? Cacai. Isso, exato. Só processos assim de altos valores agregados, porque realmente só chega lá coisas bem grandiosas. Os pobres às vezes fazem de conta que chega lá, porque tenta com agravo, mas aquele agravo não chega nem no gabinete. Não chega nem... até me faltou... Doutora não Luiz, chega nem no, isso não que chega nem no gabinete. Ele volta, chega lá na porta do STF, isso aqui é coisa de pedreiro. Volta para o Estado. Mas isso é o que assim. Esse presidente Infelizmente, atual, o Brasil é assim. Doutora Luiz. É o que esse presidente, para o senhor poder respirar aí, toma uma aguinha. Não, tá tranquilo. É o que esse presidente atual quer com toda a população, que não chegue à universidade, que não chegue à mais alta corte, que o pobre não chegue a um bom atendimento de saúde. É isso. Ele está governando para os ricos e para aqueles que pensam que são ricos, né? O que é mais triste ainda. Porque a gente depende muito do serviço. Vocês viram o Lula dizendo lá, ele diz nos debates deles, que nós temos que ganhar porque os pobres vão voltar a comer churrasquinho e tomar cerveja. Isso é metáfora. Os meus amigos, então, estavam comendo churrasco e picanha e cerveja escondido, porque eu não vi eles comer isso. Era escondido. O senhor andou muito no Facebook. Doutora Luísa, assim, eu quero fazer um contraponto, porque o senhor disse que esses temas de pessoas, né, menos favorecidas não chegam ao STF. E os julgados repetitivos, doutora Luísa, são casos, né, comuns, corriqueiros, que acontecem o tempo inteiro e, por isso, então, são os temas repetitivos, não é? Foram julgados no STF, né, para que não haja necessidade, então, de que se entre com um novo recurso. Então, lá o Bolsonaro edita lá uma norma lá. Uniformizada. Bolsonaro edita uma norma lá, é caso repetitivo. É só para os outros que eu repeti. Não, edita uma norma, não. Daí tem que aí é o seguinte: pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ele quer governar por É diferente. Agora, a eleição está indefinida, hein? Bolsonaro e Lula. Está bem indefinida. Falta 13 dias. 13 dias, gente. É um número. Hoje a gente está gravando esse programa hoje. Daqui até a eleição são 13 dias. Quando passar aí para vocês, já passou uns diazinhos a mais. Mas daqui 13 dias, vote no 13. É 13 e 45. E 45, Rio Grande do Sul precisa do Eduardo Leite mais uma vez. Doutor Demerval, continua aí. Colegas, eu entendo assim, que o ano que vem, os 51 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro que aprovaram o projeto dele. Foi 4 anos com uma imprensa militante barata, com esses institutos mentindo as pesquisas, o STF fazendo uma política, interferindo direto e reto, a esquerda que, como oposição, não tem ninguém. Então, eu entendo que o Brasil melhorou, as pessoas passaram a ter orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, andar com a bandeira, agora um Congresso favorável ao Bolsonaro, sem pandemia, inflação controlada. Eu entendo, com o meu sentimento, que o Bolsonaro merece mais 4 anos. E é assim que eu vou votar. Doutora Márcia?
Bom, eu declaro aqui o meu voto ao presidente Lula contra o fascismo, contra a desigualdade, contra o preconceito, contra a homofobia, contra tudo de ruim que eu vejo representado na figura desse ser abjeto que é hoje o presidente da República. Peço que a gente consiga esperançar e que no dia 30 a gente se lembre que falta muito pouco para tirar essa criatura horrorosa de lá. Faltam 75 dias, 3 horas e 57 minutos para o presidente Lula assumir e cuidar do povo brasileiro. Falta isso aí para continuar a roubalheira, né? Para continuar a roubalheira, né? Não, o Bolsonaro vai sair. Não vai ter mais doutor Demerval, é que a mão da esquerda está coçando. Faz horas que ela não pega um. Bem... Silêncio eloquente, porque o senhor sabe que sabe... Sem comentários. Sem comentário, é claro. Vocês gostam de fazer... A esquerda gosta de fazer as coisas bem em silêncio, né? Ela não alardeia. Não, quem faz em sigilo é a extrema-direita aí. Tá Nunca colocamos sigilo em nada. Fizemos o portal da transparência. Não, a esquerda ela é resistente, ela não entrega o ouro. Vocês viram que o Zé Dirceu, quando foi preso, botaram ele em pau de arara, o homem aguentou. Não tinha o que dizer. Não tinha. O Zé Dirceu tinha muita coisa. Não tinha o que dizer. O Zé Dirceu, o que é que o José Dirceu vive até hoje? Advogando, né? Eu não sei o que o Zé Dirceu está fazendo. Eu sei que eu tenho assistido muitas lives maravilhosas, porque ele é maravilhoso. Ele vive do dinheirinho que ele amealhou quando foi... Ele é aposentado, doutora Luísa. Ele é de uma família... Tem quase 80 anos. Como diria o senhor, né, doutora Luísa? Ele é bem nascido, né? Ele vive do dinheirinho amealhado quando ele estava na Casa Civil. Ele é bem nascido. Ele passava fome antes de ser ministro-chefe da Casa Civil, não é, doutora Luísa? Está chegando o final do nosso programa, não vou poder falar mais, até porque a petezada aí já fica me atrapalhando, ela não deixa eu correr livre, eu fico sempre recebendo um empurrão. Gente, o programa termina, mas a gente continua. Então tá. Então, dito isso, eu agradeço aos participantes dessa bancada e lhes digo que nos aguardem até a semana que vem.